Olá, daremos início ao webinar Forense 4.0, a evolução das técnicas forenses na apuração de desvios de conduta. Agradeço a todos os presentes. Me apresentando, sou o Antônio Gesteira, diretor executivo de Forensics da ICTS Protivit, e ao meu lado, minha colega Daniela Ajo, diretora de Forensic da ICTS Protivit. Preparamos uma agenda, né, para trazer uma reflexão sobre como as práticas de Forensics têm evoluído, né, na investigação de fraudes, corrupção e diversos ilícitos que continuam acontecendo e, no nosso entendimento, sempre acontecerão, né? E nós vamos trazer uma visão de futuro, né? Trabalhar um pouco essa questão de cenários, novos cenários de ameaças com essa transformação digital, esse crescimento exponencial de dados, a evolução das práticas forenses nas organizações, como ela tem evoluído, como nós temos observado erros e acertos durante esse processo evolutivo e, principalmente, que é o tema central do nosso webinar, é trabalhar um pouco nessa era 4.0, né? Bastante em linha com a evolução da indústria 4.0, né, da era 4.0, o Forensic também tem que se adaptar a essa nova realidade. Com isso, a ideia é que nós cobramos todos esses três pontos principais do nosso webinar. Para a gente fazer um aquecimento, né, gostaria de convidá-los a participar de uma enquete. Nós temos algumas perguntas ao longo da apresentação, estimulamos vocês a participarem, super importante a participação de vocês nessas enquetes, para que nós, enfim, podemos avançar e evoluir um pouquinho no entendimento de vocês com relação à compreensão daquele conteúdo que a gente está passando, né? Então, começando com a primeira enquete, quais as principais barreiras enfrentadas para conduzir as investigações? Então, basta clicar na tela, na opção falta o devido apoio da auto-administração, não tenho equipe dedicada e capacitada, o custo da investigação é muito alto ou não existe um processo estruturado de apuração. Então, convido vocês a participarem dessa enquete clicando aí em algumas das opções da sua tela. Em linha com esse questionamento, a gente vai avançar e vamos trabalhar um pouquinho, principalmente essa questão do ciclo evolutivo, né, principalmente baseado em fatos históricos, né? Não tem como nós deixarmos de falar ou mencionar, né, um pouco dessa questão de quais tecnologias são mais eficazes para ajudar as empresas a gerenciar os riscos de fraude. Então, é uma pesquisa da ACFI, né, que é a Associação de Examinadores de Fraude Certificados, que ela traz uma pesquisa sobre as tecnologias antifraude, né? Quando a gente fala de investigação de fraudes ou investigações forensic, a gente tem que lembrar também um pouco das tecnologias de prevenção. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais desse benchmark, né, produzido pela ACFI, ela traz uma reflexão, esse estudo traz uma reflexão sobre a eficiência das tecnologias antifraude nesses processos mais preventivos, né? Aqui a gente vai falar bastante de investigação, né, o lado mais reativo, obviamente, né, de como responder a um incidente, a um caso, mas também não podemos deixar de esquecer, não podemos deixar de mencionar que existe uma preocupação das organizações se elas estão, de fato, utilizando o poder dos dados, né, da tecnologia como parte desses programas antifraude e como que as empresas podem efetivamente implementar soluções antifraude para que possam estar à frente dos possíveis autores de fraude. Então, é uma provocação, na verdade, né? Esse estudo é um estudo que traz alguns dados interessantes e convido vocês a
caso tenham interesse, vocês pesquisarem também ali no link que eu coloquei. Né? Fazendo trazendo um pouco a perspectiva de eventos de crise, né? Não tem como a gente não falar do momento que a gente está vivendo, sobretudo as crises por quais nós já passamos, né? Ela sempre tem um elemento, obviamente, de risco e de oportunidades, né? A exemplo do que aconteceu em 11 de setembro de 2001, nessa época, foi uma das primeiras viagens que eu fiz a trabalho, né, pela América Central e tal, fazendo essa atividade, e eu presenciei, né, eu tinha uma conexão na época via os Estados Unidos, e eu, enfim, tive essa experiência de viver esse ataque terrorista a 11 de setembro, né? Então, em 2001, nós tivemos esse ataque, esse impacto global, né, através motivado por um terrorismo, por uma ação terrorista. A partir daí saíram novas regulamentações e investimentos pesados em segurança, sobretudo segurança de aeroportos, segurança cibernética e outros investimentos pesados. E nós notamos também, à época, um aumento significativo no volume de investigações e litígios, né? Por conta, muitas vezes, de reclamações de clientes contra seguradoras, uma série de litígios aconteceram a partir desse evento. Avançando um pouco mais para 2008, nós tivemos uma das maiores crises financeiras também, motivadas pelas questões de crise de hipotecas, né? Onde também trouxe um impacto global, né? Houve uma quebra do sistema financeiro, inicialmente concentrado nos Estados Unidos, depois ele se alastrou por basicamente todo o globo. Nós tivemos uma crise de confiança muito grande, né? Crise de confiança de crédito, né? Houve um impacto nas relações de crédito, sobretudo aquelas hipotecas, né? Pessoas que tinham hipotecado seus imóveis. Surgiram também novas regulamentações e muitas investigações surgiram a partir daí também, né? Seja disputas societárias, indenizações, né? E, de novo, nós tivemos um pico também em 2009, após essa quebra de muito trabalho relacionado à investigação, né? E trazendo isso numa perspectiva atual, né, a gente também vive um cenário de crise, né, bastante impactado por crise de saúde pública, uma pandemia, né, também com impacto global, trazendo suscitando aí uma crise no sistema, uma ruptura no sistema de saúde, né, que também motiva novas regulamentações, aprovações recordes de medidas provisórias, né, para tentar conter essa crise, e mudanças de hábitos nas organizações, né, nas relações entre organizações e trabalhadores, no nosso dia a dia. E nós entendemos também que durante e pós essa crise haverá um aumento muito significativo de trabalhos de investigação, né? Sobretudo relacionados às relações também com planos de saúde, enfim, claims de funcionários e por aí vai, o que deve aumentar também bastante a nossa atividade, né? Voltando agora para a enquete, para os resultados da enquete, né? Nós tivemos uma concentração muito grande de respostas aqui, né, entre não tenho a equipe dedicada e capacitada, o custo de investigação é alto e não existe um processo estruturado de apuração. Então, a gente teve aí quase que 30% concentrado nessas três respostas, e aí 20%, talvez um pouquinho menos, na questão de falta de apoio da alta administração. Agradeço a todos aí pela resposta, né, a participação grande nessa enquete. Estimulando ainda uma nova enquete, né? Você acredita que o número dos casos de desvios deve aumentar?
Então, convido vocês a participarem dessa enquete para a gente aquecer aqui o nosso webinar, né? Iniciando com mais essa pergunta, né? Sim, acredito que o número de casos deve aumentar. Não deverá haver aumento no número de casos, o número de casos deverá se manter estável, não consigo prever o futuro, pois ele é incerto. Então, convido a todos a participarem dessa enquete. Aí a gente tem já uma resposta, uma concentração de respostas bastante grande, né? Sim, acredito que o número de casos deve aumentar de quase 80%. Então, o nosso entendimento, né, meu e da Daniela também, nós entendemos que haverá um aumento significativo no número de investigações e isso nos leva a crer que a gente precisa estar preparado, né? Então, esse webinar ele deve ajudar de como talvez se preparar ou melhorar a forma com que a gente tem conduzido as nossas investigações. Obrigado. Número bastante expressivo de respondentes também. Segundo a ACFE, né, e a Complex Discovery, só para a gente ter uma ideia, para corroborar essa percepção de que vai aumentar o número de casos, né, segundo a ACFE, 55% das empresas devem aumentar o seu orçamento de tecnologias antifraude nos próximos 2 anos, né? O que significa dizer que as empresas continuam investindo, continuam buscando soluções, sejam tecnológicas, processos ou pessoas, no combate à fraude, né? 64% têm utilizado Data Analytics, né? Ferramentas analíticas para cruzar dados ou avaliar dados, evolução de despesas, compras, né? Então é uma área que tem usado o Analytics de uma certa forma bastante importante, né? E a gente tem aí uma outra linha também que é a evolução, né? A perspectiva do volume de dados, do crescimento dos volumes de dados e, sobretudo, os softwares e serviços relacionados ao que nós chamamos de e-discovery, né? Então, a Complex Discovery ela traz uma perspectiva bastante positiva ou um crescimento significativo nos próximos 4 anos, né, em relação ao volume de serviços e tecnologias ligadas a e-discovery, né? Para quem talvez não tenha tanto contato com esse termo e-discovery, o processo de descoberta de informações ou a busca por elementos, indícios em grandes volumes de dados de uma forma bastante estruturada. Bom, entrando um pouco nos cenários de ameaças e como a transformação digital tem impactado, né, e vai impactar de forma significativa a atividade de investigação, a atividade de apuração nas nossas empresas, né? Um dado bastante que chama a nossa atenção é que 58% das empresas não têm procedimentos formalizados que especifiquem o forense digital para a instituição como um todo, né? A gente vai tratar um pouco essa questão um pouquinho mais para frente, mas chama a nossa atenção os casos que nós temos atuado e a diversidade de procedimentos ou políticas, ou talvez a falta de um padrão unificado de tratamento do tema forense digital, né? Muitas vezes a gente se depara com políticas de retenção de e-mails, por exemplo, num período bastante curto, ou não existe essa política de retenção, né? O colaborador é desligado ou ele se afasta e isso não existe uma preservação dessas informações de forma adequada, né? Isso traz uma fragilidade no nosso entendimento em relação ao tratamento que se dá nessa questão forense digital nas organizações de uma forma geral, né? E o que nós também observamos, quer dizer, caso não haja uma política, um procedimento formal com relação por exemplo, a guarda e retenção de dados, né, o uso de celulares corporativos ou não, né, políticas de bring your own device, por exemplo, que seria
utilização de dispositivos adquiridos no mercado e utilizados no chip corporativo, isso traz uma fragilidade. Muitas vezes nós já nos deparamos com o fato de que os funcionários negam qualquer responsabilidade pela ausência de um plano institucional. Então, aqui é mais uma reflexão de que dá muitas vezes uma ausência de políticas, uma ausência de recursos, procedimentos especializados ou institucionalizados, né, com relação à forense digital, ele traz um risco importante, ou pode trazer um risco importante para as empresas. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a Daniela também e as suas colocações em relação a esse tema. Dani. Olá, pessoal. Bom, como o Gesteiro já mencionou, então já me apresentou, eu sou a Dani Ágio, né, a diretora de investigações empresariais da ECTS Protivity. Na verdade, eu quis só fazer um gancho aqui, tá, Gesteira, se me permite, em relação ao número que aparece aqui, está de acordo com o que a gente levantou aqui nessa enquete, né, na primeira enquete que o pessoal respondeu aqui hoje, né, ou seja, que eles sentem falta, né, de um plano estruturado para que sejam feitas as investigações, né? Então, acho que está muito em linha com esse número que você trouxe aqui, né? Então, eu achei isso bem interessante. E outra coisa que gera, acho que um pouco de angústia, né, é porque, enfim, né, não tem esse plano, né, as pessoas sentem falta de um plano estruturado, né, para fazer as investigações, e ao mesmo tempo existe a sensibilidade de que os casos eles vão aumentar agora com essa crise, com a questão do Covid que a gente está vivendo. Então, isso gera uma angústia, né, porque, ou seja, a partir do momento que os casos vão aumentar e ao mesmo tempo eu não tenho aqui um plano muito estruturado para tratar isso, eu imagino a angústia que isso deva gerar. Né, mas eu acho que aqui, enfim, a gente, ao longo da webinar, a gente vai transcorrer aqui, falar um pouco dessas novas metodologias e como a gente vê a mudança, né, com a questão aí do Forensic 4.0. Era só fazer esse pequeno comentário. Obrigado. Dani, à vontade. Excelente colocação que você fez. Avançando um pouquinho, né, é importante a gente destacar uma mudança significativa na forma com que, de fato, nós, né, sejamos funcionários de empresas, executivos de empresas, estamos fazendo com relação ao uso de dados e o uso de dispositivos móveis, né? Então, esse slide traz um pouco uma percepção, uma visão, né? Através aí de o que acontece na internet em 1 minuto, né? É extremamente relevante, né? O que acontece em 60 segundos, o volume de dados que são trafegados, né? Acesso às redes sociais, né? WhatsApp. Então, isso traz um contexto de risco completamente diferente do que a gente está acostumado a tratar, né? Na linha do tempo, né, de investigação, a gente tem observado que houve épocas onde nós achávamos muito facilmente uma determinada evidência, né, uma comunicação por e-mail, né, muitas vezes numa entrevista você detectava determinados comportamentos fraudulentos, né, mas agora está a complexidade, vamos dizer assim, tecnológica, a complexidade de identificação de elementos, né, de provas, né, ele muda exponencialmente a partir do uso de dispositivos móveis, né. Então, a gente, nessa linha também de evolução tecnológica, a gente está falando já de 5G, né, quer dizer, são tecnologias super avançadas de comunicação de dados, né. As pessoas têm falado cada vez mais através de WhatsApp, né, de outras plataformas de áudio, né. Isso traz uma complicação na hora que a gente vai conduzir as nossas investigações. Então, ao mesmo tempo que você tem a capacidade de armazenamento muito grande desses dispositivos móveis, né, você traz uma dificuldade, obviamente, de obtenção desse equipamento, né, pela, vamos dizer assim, facilidade que você tem caso você seja mal intencionado, de formatar esse equipamento, né, de destruir esse equipamento móvel, né? Então, definitivamente a gente precisa
parar um pouco para pensar, né, no risco que as organizações acabam correndo, franqueando acesso ou aumentando a capacidade de processamento desses dispositivos, o que por um lado é bom, por outro lado traz uma preocupação significativa em função da volatilidade que esses dispositivos móveis têm. Então, esse entra um pouquinho no contexto que a gente está querendo trazer também de novos riscos, né? Essa pesquisa da Hootsuite, ela traz ela corrobora, né, esse entendimento que é o crescimento, né, do tráfego de internet por dispositivo, né? Então a gente observa, aí vocês observam que do lado esquerdo a gente tem 53% basicamente do tráfego, né, do tráfego de internet e crescendo, né, ano a ano. Ele cresceu 8% nos últimos 2 anos, no último ano, de 53% do tráfego sendo compartilhado, sendo utilizado por dispositivos móveis, né, por celulares ou dispositivos de handheld, smartphones. Avançando um pouquinho para a direita, a gente começa a perceber uma diminuição, né, de acessos à internet ou tráfego na internet por laptops e desktops, né? Isso é extremamente interessante perceber isso, né? As pessoas estão usando muito mais dispositivos móveis para acessar informações, trocar dados pela internet e começando a diminuir o acesso através de laptops e desktops, muito menos ainda através de tablets, né? E aí outros dispositivos como games, obviamente que o número é menor, né? E tende a diminuir. Mas o poder de processamento em dispositivos móveis, né, e o aumento de tráfego da internet, ele é massivo, né? Aproveitando a presença da Dani aqui, da Daniela, que é especialista, né, no tema de investigações de casos de assédio, né, uma exímia entrevistadora, eu incluí um próximo slide para trazer uma reflexão sobre a questão de emojis, né? Trazer um pouquinho também essa percepção de que as pessoas estão escrevendo menos, né, mas estão usando imagens para transmitir as suas intenções, né? Então, esse slide eu achei muito interessante, essa pesquisa, que traz os emojis mais utilizados no Twitter, né? E a gente começa a perceber, e aí participando, obviamente, de conferências internacionais, eu tive na última Legal Tech, né, em fevereiro desse ano, final de janeiro, começo de fevereiro, em Nova York, onde se falou bastante dessa questão de uso de emojis para transmitir sensações ou muitas vezes para não deixar rastros em comunicações, né? Então a gente começa a observar emojis do tipo coração, né? Que por mais fofos que eles sejam, né? A gente começa a observar que podem ser utilizados muitas vezes em casos de assédio, né? Eu não posso não necessariamente escrever ou falar, mas eu posso sistematicamente mandar imagens, né, do tipo emojis, deixando alguém numa situação desconfortável, né? Eu queria passar um pouco a palavra para a Daniela, para trazer um pouco essa percepção aí, principalmente nos casos de assédio, o que vem acontecendo. Bem, tem inúmeros casos onde a gente já consegue identificar, né, enfim, coletar evidências, indícios, né, dessas situações de assédio, às vezes de injúria, inclusive casos até de ameaça, onde são usados emojis, tá? E aí, analisando, na verdade, o emoji dentro daquele contexto, né, onde a gente está, eventualmente, de uma troca de comunicação, onde tem ali um emoji no meio, fazendo uma análise SCAN, né, que é uma metodologia que a gente tem de análise científica de conteúdo, em conjunto com a utilização desses emojis, em diversos casos a gente já encontrou, sim, indícios, né, da ocorrência de assédios, principalmente, e isso nos ajuda muito no momento de realizar as entrevistas, né, para a gente, de fato, conseguir elucidar essas situações, tá? Inclusive, os emojis, eles já são aceitos em processos judiciais como prova, né? Então, em algumas dezenas já de processos, os juízes, eles têm aceito a utilização de emojis como provas, né, enfim, com materialidade para uma condenação em casos desse tipo que eu mencionei.
Perfeito, Dani. Obrigado e super válidas as suas colocações aí como especialista nesse tema, né? Avançando um pouquinho para a questão das mudanças tecnológicas que a gente vem observado, existe uma relação inversa entre a evolução tecnológica, né? O que a tecnologia traz de evolução exponencial, que essa é uma palavra que a gente utiliza bastante, né? O crescimento exponencial, o crescimento disruptivo do volume de dados, né? E a capacidade que as empresas têm de se adaptarem a essas mudanças tecnológicas, né? Existem esse axioma do Martex, né? Martex Law, né? A lei de Martex, que traz uma comparação entre ela comenta que o crescimento é exponencial, né? A mudança que a tecnologia traz, ela é exponencial, né? Ela cresce exponencialmente. Ao passo que a capacidade de mudança das organizações, ela é logarítmica, né? numa escala de logarítmica. E o que significa dizer que existe um gap, né? Existe uma lacuna grande entre o crescimento disruptivo da tecnologia versus a capacidade de adaptação e mudanças de cultura dentro das organizações. Então, esse é um dos principais também, uma das principais reflexões que nós fazemos nesse webinar, né? Que é, por um lado, a tecnologia ela evolui, né? O volume exponencial de dados ele acontece, né? Novas funcionalidades, novos sistemas, novas plataformas elas aparecem, elas surgem, mas não podemos deixar de lembrar que as mudanças de comportamento elas demoram anos, décadas, né? Você não consegue mudar uma cultura de uma empresa simplesmente pela implementação de uma nova tecnologia ou adoção de uma tecnologia da tecnologia mais moderna. Eu queria marcar um pouco esse slide para a gente refletir sobre ele. Avançando um pouquinho, né, dentro desse contexto de como que as práticas forenses têm evoluído nas organizações, eu queria convidá-los para mais uma enquete, né? Agora a gente vai deixar um pouquinho mais de tempo, né, para a gente poder compilar os resultados, e a participação está sendo muito, muito interessante. Eu agradeço a todos que têm respondido e convido vocês a responderem essa nova enquete, né? Como a sua empresa está lidando com as demandas de investigação, né? Temos uma equipe dedicada para atender as demandas de investigação, apuramos apenas os casos mais críticos e de risco alto, utilizamos empresas especializadas para conduzir o processo de apuração. Nunca precisamos investigar, pois ainda não tivemos casos de desvios. Então, convido vocês a novamente participarem estão ajudando bastante aqui contribuindo muito para o sucesso do nosso webinar. Olha, que interessante. A gente tem uma concentração bastante grande de respostas, né? Obrigado a todos que responderam. E quase que 70% temos uma equipe dedicada para atender as demandas de investigação, né? 20% apuramos apenas os casos mais críticos e a gente tem aí cerca de 10%, né? Que utilizam especialistas e uma quantidade bem pequenininha de nunca precisamos investigar, o que significa, bom, todas as nossas empresas, todas as nossas organizações já teve um evento de desvio, né? Isso é fato, e pela nossa audiência, a gente observa também audiência extremamente seletiva e super qualificada, por ter, obviamente, uma equipe dedicada, né? Esperamos que esse webinar ele contribua pelo menos um pouquinho para aprimorar os métodos, né? E a trazer uma reflexão sobre os novos modelos. Muitíssimo obrigado àqueles que responderam. Bom, vou provocar um pouquinho aqui a Dani, que está assim,
também querendo falar. A gente tem esse slide ele traz basicamente uma provocação, né? Mais uma provocação. Então a gente tem uma situação no passado, né? Na verdade, a gente tem duas situações de crime, né? Dois locais aí onde eventualmente pode ter acontecido um crime, né? Do lado esquerdo a gente tem aí uma cena clássica, né? Cena de filme, né? Onde você tem aí está acontecendo uma coleta papilar, né? uma papiloscopia, vamos chamar assim, né? A coleta de impressões digitais, impressões bucomaxilares, né? Uma cena clássica de investigação onde o perito está tomando nota, né? E aí você tem coleta das papilares, né? Por outro lado, no lado direito, né? Você tem aí pode estar acontecendo uma cena também, pode estar acontecendo um crime, né? Um crime pode ser virtual, né? Com alto impacto, né? Pode ser a disseminação de um ransomware, né? De um malware, de um vírus, né? E a pergunta que a gente faz é assim, e como investigar? Quais são as diferenças, né, dessas duas técnicas, dessas duas cenas, e qual a capacidade que eu tenho de executar, né, coletas papilares dentro de uma escala global, né, uma escala exponencial, utilizando novas técnicas. Eu queria convidar a Dani para falar um pouquinho também da interpretação dessa cena, esse slide. Ok, Gesteira, vamos lá. Bom, eu vejo que a metodologia tradicional, né, de investigação, ela ainda é aplicada, né, e é bastante eficaz. Ou seja, né, a gente coletar ali informações, né, por fontes humanas, por meio de entrevistas especializadas, a gente fazer uma análise forense de um HD, de um celular, né, de um dispositivo móvel, a gente fazer ali o cruzamento de informações que a gente analisa em base de dados, em documentos. Então, eu acho que essa metodologia clássica de investigação, ela ainda é bastante aplicada e a gente consegue excelentes resultados ainda fazendo dessa forma, né? Tá, mas agora o que mudou, né? Eu vejo, olhando um pouco aí para a evolução da tecnologia e tal, eu vejo principalmente que o que mudou é o volume de dados que a gente tem para analisar hoje em dia, né? Com o ritmo, enfim, né? As coisas acontecem de uma forma muito mais rápida, né? Isso gera um volume de dados muito grande para a gente analisar, né? E a forma de fazer algumas coisas também ela vem mudando, né? Então, por exemplo, né, o que a gente tem vivenciado hoje em dia com a questão do isolamento social e do Covid, né? É um exemplo clássico disso, né? A gente está tendo que se reinventar em alguns aspectos, né? A gente, investigadores, né? Eu digo. Então, por exemplo, para realizar uma entrevista, a gente não está conseguindo fazer uma entrevista presencial nesses tempos, né? E aí, o que a gente faz? Então, a gente está tendo que se socorrer à tecnologia para que a gente consiga, ainda assim, extrair as informações e conseguir fazer o barco andar, né? Ou seja, chegar às conclusões que a gente precisa para os casos aqui que a gente investiga, né? Coisa que a gente não imaginava fazer um tempo atrás. Como é que eu vou fazer uma entrevista por videoconferência? Como é que eu vou fazer análise ali dos aspectos do corporal e microexpressões, enfim, da pessoa? Como é que eu vou estabelecer empatia com a pessoa que eu estou investigando por meio de videoconferência? Então, são coisas que a gente tem se reinventado, né? E outro exemplo, por exemplo, trabalho de campo, né? Então, hoje em dia é muito mais comum a gente fazer um trabalho de campo, né? A gente tem alguma situação em loco para verificar, a gente faz isso via drone, por exemplo. Muitas vezes não é necessário que alguém vá até o local para identificar ou verificar alguma informação importante para aquele caso, né? Então é isso, assim, eu vejo que a gente continua fazendo as coisas, né, as atividades tradicionais de investigação, só que de uma outra forma, né, de uma forma onde a tecnologia está aí para ajudar a gente, né, que eu acho que é muito do que a gente ainda vai falar aqui no webinar. Obrigado, Dani, muito bom. Obrigado pelos comentários. Bom, todo mundo quer saber, né, o que nós estamos falando, o que é Forensic 4.0 e o que a gente espera o que está por trás desse conceito de 4.0, né? Na verdade, Forensic 4.0 ele é na verdade, um conceito, né,
Se vocês forem pesquisar, vocês não vão encontrar, né? Mas é muito mais uma abordagem de evolução, né? Então, quem acompanha esse mercado, né? Essa evolução das soluções da prática forense, né? Tende a observar que nos anos 90 a gente tinha algo muito limitado, né? As investigações eram bastante concentradas, principalmente em agências, né? Agências de governo. Haviam poucas tecnologias disponíveis naquela época, pelo menos em escala global, né? Então, nos anos 90, quem viveu essa época, né? A gente observava pouca disponibilidade de informações, de base de conhecimento, o que era algo extremamente, vamos dizer assim, não divulgado, né? Se é que existiam, tá? Avançando um pouco para 2000, né? A gente pegou essa época aí até do bug do milênio, né? A virada do milênio, nós tivemos o início, né? Principalmente no Brasil, o boom da internet, né? Uma escala de utilização bastante grande de internet, surgindo aí os primeiros portais de conteúdo, venda online, e começaram a surgir as empresas de soluções de investigações de fraudes eletrônicas, né? Muitos dos fabricantes hoje de tecnologia, eles nasceram aí em 2001, 2002, né? Mais ou menos nessa época, né? Então, se começou a perceber uma necessidade de evolução tecnológica na apuração de fraudes, né? Aí, saltando para 2010, a gente teve grandes investigações em escala global, né? A gente teve aí investigações de corrupção, né? Muito baseado no FCPA, né? Na Lei Anticorrupção Americana, né? Que impulsionou investigações assim de escala muito significativa, né? E, sobretudo, também o uso, né? O crescimento bastante importante dos escritórios de advocacia, né? Então, em 2010, a partir daí, a gente começou a perceber já uma atividade multidisciplinar na condução de investigações, né? E na necessidade de identificar, coletar, processar, armazenar e disponibilizar plataformas de revisão, né, para os advogados que estavam em defesa dos seus clientes sobre acusação substancialmente de corrupção, fraudes transnacionais. Então, aqui foi um grande marco, né, se é que a gente pode dizer assim, na história do forensic, né, global e inclusive no Brasil, né? Trazendo para os dias atuais, que a gente está em 2020, nunca se falou tanto, né, na expressão Big Data, né? Então, acho que todos nós, né, sendo de tecnologia ou não, a gente escuta falar em Big Data, né? Quer dizer, a gente ouviu falar bastante sobre ciência de dados, né? Volume expressivo de dados. Então, a gente começa a, de fato, viver essa realidade em 2020, que é as plataformas de Big Data sendo utilizadas em investigações corporativas, né? E aí, na esteira, né, do conceito de ciência de dados, de Big Data, a gente começa também já a conviver com plataformas tecnológicas cognitivas, né? Nós temos o uso de inteligência artificial, inteligência de máquina, né, nas nossas investigações. Então, se eu gastava ali dezenas ou centenas de horas, né, e assim, algumas dezenas de pessoas revisando e-mails, né, sentado na frente de uma plataforma tecnológica revisando e-mails, hoje a gente consegue também conviver com novas tecnologias e novas soluções cognitivas, né, que nos ajudam, nos apoiam, né, nessa escolha por quais palavras-chave eu vou utilizar naquele determinado caso, o que eu deveria revisar primeiro, qual o conceito de clustering, né, uma palavra ligada a um contexto maior, com o apoio da tecnologia, né, e a gente também começa a perceber que as cortes, principalmente as cortes americanas, né, elas começam a aceitar, ou elas entendem que é uma realidade, né, a produção de provas, né, e o julgado baseado em decisões trazidas como prova que foram
que passaram por computadores, né? É um conceito aí talvez novo, né, para algumas pessoas, mas o conceito de TAR, né? Technology Assisted Review, né? Que já está na versão 2.0, inclusive, né? Um conceito de revisão assistida por computador. O computador ele vai fazer tudo? Não, mas ele já começa a trazer insights importantes no curso de uma investigação que podem muitas vezes acelerar o processo de descoberta, né, economizar recursos financeiros das empresas, né, no caso, e ajudar, obviamente, nós humanos a melhoria na tomada de decisão, né? E aí, avançando um pouquinho para a questão de como investigar na era forense 4.0, né? As fraudes elas continuam acontecendo, né? A tecnologia muda, a tecnologia evolui, mas as fraudes acontecem, elas continuam acontecendo, né? Eu ouvi uma frase interessante aí há 2 semanas, ou talvez um pouquinho mais, né? De um jornalista investigativo, né? Falando que os fraudadores eles não saem de quarentena, né? Essa frase é interessante para dizer o seguinte: as fraudes continuam acontecendo, né? Desde assédio, talvez agora, como a Dani comentou, né? Talvez as modalidades de assédio seriam diferentes, né? Talvez não mais presenciais nesse momento de confinamento, mas elas vão continuar acontecendo, né? Fraudes em compras, relatórios de despesas, fraudes contábeis, atos de corrupção, né? E aí, de novo, eu queria convidar a Daniela para falar um pouquinho de como tem sido a realidade, né, na investigação desses diversos tipos de fraudes e como a gente conecta isso com essa nova realidade de Forense 4.0. Dani. Então, bom, como eu estava mencionando, né, Gister, eu acho que a metodologia aqui, né, de investigação de fraude, ela ainda, a mais tradicional, ela ainda continua. Ou seja, né, como é que a gente faz para identificar aqui, né, casos de corrupção, enfim, de fraudes ocorridas em despesas na área de compras, questões concorrenciais. A gente faz isso muito analisando realmente os meios de comunicação, né, das pessoas, enfim, por meio de dispositivos, né, eletrônicos, móveis ou dos computadores que as pessoas utilizam. Um ponto aqui que é muito importante, e muitos clientes questionam a gente, falam, olha, enfim, eu sei que hoje em dia, por exemplo, né, muitas informações estão presentes nos smartphones, né, mas como é que eu faço para extrair essas informações? Como é que eu faço para ter acesso a isso? Acho que o primeiro ponto aqui, a gente bate muito nessa tecla, é fundamental que esse dispositivo ele seja corporativo. Tá? Então, tem ainda muitos casos onde as pessoas utilizam, né, dispositivos pessoais, e aí por uma questão até de limite legal, aqui a gente não consegue realmente extrair essa informação, muitas vezes, daquele aparelho, né, daquele device. Então, são pontos assim que a gente... às vezes as coisas elas são muito mais simples do que parece, né? Ou seja, se a pessoa tiver ali um computador, um celular corporativo, a gente tem ferramentas onde a gente consegue extrair essas informações, né? Então, enfim, eu vejo que as investigações ela ainda continuam acontecendo muito desse jeito, tá, Gesteira? Mais uma vez, assim, o que eu vejo que mudou muito é a questão da quantidade de informações e de dados que a gente tem para analisar. Né? E é nesse cenário que eu acho que a questão do Big Data, que eu acho que a questão do Discovery, ele vem para ajudar muito o investigador. Né? Acho que essas ferramentas elas são fundamentais para a gente conseguir, de fato, estruturar melhor essas informações e trazer ali um resultado de uma forma mais rápida, né? E muito mais direcionada para aquele caso que a gente está investigando, enfim, para aquilo que a gente realmente precisa entender naquela situação. Perfeito, Dani. É importante dizer também que a gente não está aqui, vamos dizer, eliminando qualquer atividade, qualquer tarefa ou passo de uma investigação, por exemplo, como due diligence, background checks, né? A gente, quando ela fala de modelos clássicos de investigação, por exemplo, em processos de M&A, por exemplo, fusões e aquisições, super importante, né? Essas tarefas, essas atividades de diligências, né? Questões de análise de antecedentes, evolução patrimonial, tudo isso corrobora com o conceito de Forense 4.0, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso também, quer dizer, a combinação de atividades, né? A colaboração entre as equipes, né?
Existe enfim, nas minhas pesquisas também, nas nossas pesquisas nós identificamos a ISO 27050, né? Para quem gosta, né, obviamente, de padrões, né, de normas, que traz talvez alguns modelos de matriz de risco, né? Honestamente, eu gostei. É um modelo talvez relativamente simples, mas que traz uma percepção, traz um olhar interessante, né, sobre o que a gente está falando. Quer dizer, que é o contexto, o cenário de risco ele tem mudado, né? E muitas vezes a gente não consegue tomar essa decisão de avaliação de risco durante um processo de investigação, que ele é dinâmico, né? E talvez por não fazer minimamente esse conceito aí de risco, né? Probabilidade e severidade, né? Então, o que distingue, por exemplo, uma fraude causada por mau uso, né? Ou por um despreparo, ou por uma falta de treinamento de um determinado colaborador, né? Um erro humano, né? De uma fraude intencional, né? Então, quem tiver interesse em dar se aprofundar um pouquinho mais no tema de construção de matriz de risco baseado nesse contexto de forensic, né, discovery, recomendo aí a leitura. Eu trouxe mais para dar vamos dizer assim, um overview que eu achei bastante interessante, esse conceito de baixa probabilidade, baixo impacto, né? Por exemplo, o erro humano, óbvio, né? Às vezes o erro pode trazer um impacto significativo, uma severidade alta. Mas é importante distinguir, né, no curso de uma investigação, né, o que é erro, o que é omissão, o que é dolo, né? E muitas vezes a gente fica em dúvida de como construir essas matrizes, né? Bom, aí entramos um pouco na parte talvez mais interessante, né, do nosso webinar, né, Dani? Que é como nos preparar para essas demandas atuais e futuras, né? E aí, novamente convido vocês a contribuírem, né, em responder uma enquete, né, para que a gente possa também, enfim, ter aqui insumos para que a gente siga com essa dinâmica de webinar, né? Você acredita que as novas tecnologias trazem impactos às investigações ou às investigações, né? Sim, acredito que as novas tecnologias trazem impacto. Não, as novas tecnologias elas não trazem impactos. As novas tecnologias elas impactam apenas para grandes empresas. Então, convido vocês a nos ajudarem, a contribuírem com esse webinar e respondendo essa enquete. Vamos lá. Bastante gente participando da enquete. Uma adesão bastante importante aqui das enquetes. Agradeço a todos os participantes. Bom, a gente tem, obviamente, aqui, né? Eu não estou induzindo ninguém, longe disso, né, Dani? Sim. Mas, sim, acredito que as novas tecnologias trazem impacto quase 100%, né? Estamos falando de 98%, né, dos respondentes aí acreditam que as novas tecnologias, elas trazem impactos para as investigações. Então, ok, pessoal, né? Eu também acredito. Nós também acreditamos, né, Dani? Sim. Bom, avançando um pouquinho, esse é um slide clássico, né? Quem me conhece sabe que eu sempre... eu gosto muito desse slide, né? Algumas pessoas brincam que eu conseguiria falar um dia inteiro sobre esse slide, né? Mas o modelo de referência de Discovery, né? Ele é talvez uma forma mais simples de explicar, né? Como que acontece o processo, como ocorre um processo, né, de fim a fim, sobretudo quando a gente está falando de dados eletrônicos, né, de identificação do ambiente tecnológico, tecnologia, modelo de governança, né, dados em nuvem, dados on-premises, enfim, celulares corporativos, não corporativos, o uso de dispositivos de armazenamento em massa, né, avançando para o conceito de identificação dos alvos,
a coleta e a preservação, o processamento, revisão e análise, né? O que nós estamos falando aqui basicamente impacta bastante no processo de coleta, né? De ingestão de dados, né? Na capacidade que eu tenho de trabalhar qualquer tipo de arquivo, né? Mas sobretudo na inteligência que eu coloco ou na capacidade que eu tenho de otimizar esse fluxo, né, entre processamento, revisão, análise e produção e apresentação. Então aqui essa área em azul, né, a gente está falando de processamento, revisão e análise, ela tem sido, vamos dizer assim, tem passado pelo escrutínio da indústria, né? Na capacidade que a gente tem de acelerar esse processo de descoberta e ser mais assertivo, né? Eliminando falsos positivos ou falsos negativos. Essa aqui é a grande angústia que a gente tem quando a gente está falando de um caso onde a gente tem lá 10 milhões de documentos, né? Milhões de documentos para serem analisados. O que eu analiso primeiro? Quais tipos de filtros eu coloco? Né? Como construir palavras-chave que sejam mais assertivas, né? Então aqui a gente já começa a entrar num momento bastante significativo que consome tempo, recursos, né, e dinheiro das investigações, né? E aí a gente começa a entrar um pouco complicar um pouquinho mais quando a gente tem o que nós chamamos de investigações lineares, né? Onde eu tenho uma fabriquinha funcionando, né? Eu coleto e-mails, coleto discos rígidos, né? Faço a extração, faço carving, normalizo essa base, processo, indexo e começo a pesquisar, ok. Só que agora, na era 4.0, a gente está falando na capacidade que nós devemos ter de cruzar dados, né? Cruzar um volume significativo de dados de fontes diferentes de dados, né? Então, quem se envolve um pouquinho mais em questões de, por exemplo, fraudes, talvez de cunhos financeiros, né? Ou lavagem de dinheiro, por exemplo, né? E outras modalidades de fraudes, você invariavelmente tem que cruzar dados, né? Ou como a Dani comentou, né, uma investigação de campo, onde eu tenho, por exemplo, imagens de câmeras, né, acesso a catracas, né, eu tenho logs de ligações, tudo isso faz parte do meu acervo de dados, que é super importante nas investigações. O desafio é como é que eu correlaciono essas diversas fontes de dados, né? Aqui, obviamente, sem se estender muito, mas talvez entrando um pouquinho mais na estrutura desse slide, né, a gente tem dados estruturados, que são aqueles dados que vêm de fontes, vamos dizer assim, os chamados ERPs, né, ou bancos de dados, né, bancos de dados relacionais ou não relacionais. Aí você tem dados semi-estruturados, que é algo também que começa a trazer uma preocupação importante nas nossas investigações, né? Que são, por exemplo, comunicações entre sistemas, né? Arquivos XML, né? Termos técnicos, talvez, APIs, né? Entre sistemas, bots, né? Chatbots. Então, a gente começa a se deparar com outras fontes de informação que são super relevantes, né? E indo para os dados não estruturados, que é algo que é mais comum no nosso dia a dia, né? E-mails, arquivos Office, arquivos PDF e por aí vai. Quer dizer, muitas vezes eu tenho que ter a capacidade de cruzar dados financeiros, né, em bancos de dados, né, relacionais, para questões voltadas para... Né? Recentemente, a gente se deparou com uma demanda de investigação de robôs, né? Que a gente chama de chats, né? Chatbots, que foram inseridos dentro de uma determinada aplicação para, entre aspas, roubar dados ou para conectar com bancos de dados. Quer dizer, a gente nunca tinha se deparado com uma realidade dessa, né? Eu tenho ali DLLs, né? Ou arquivos, ou pedaços de arquivos, ou com funções específicas, às vezes, de atendimento, né? Um simples atendimento, mas que pode conter ali, vamos dizer assim, elementos maliciosos, né, os softwares maliciosos, né, e convivendo também com volume exponencial de dados não estruturados, né, arquivos, planilhas, e-mails e por aí vai, né.
E aí a gente começa a se deparar com as implicações que isso traz no momento de revisão, né? Eu vou novamente convidar a Dani para trazer um pouco a perspectiva dela em relação à questão de, por exemplo, a gente tem e-mails, né? A gente tem ali nessa curva de, vamos dizer assim, em termos de relevância, né? Maior relevância, obviamente, a gente olha e-mails, né? Porque a gente entende que ali dentro do e-mail pode ter algum tipo de expressão, né? De comentário que pode revelar ali uma intenção, né? Só que agora, quer dizer, avançando na linha de ferramentas de mensagens instantâneas, né? Mídias sociais, voz, né? E agora, sobretudo, as plataformas de colaboração, de videoconferência, né? Estávamos aqui um pouquinho antes da gente entrar discutindo essa questão agora das plataformas de videochamadas, né? Será que alguém pode, vamos dizer assim, se comunicar utilizando essas plataformas, né? E combinar um determinado crime, né? Ou uma determinada fraude? Isso fica gravado, não fica gravado, né? Quais são as preocupações, as novas preocupações, considerando que a gente tem trocado um volume menor de e-mails, né? A gente escreve menos e fala mais. Então, eu queria convidar a Dani para fazer uma parte aqui com relação a esse tema das videochamadas. Legal, Gesteira. A gente estava discutindo sobre isso, né, dentro dessa nova realidade, né, enfim, dessas reuniões que a gente tem feito por meio desses aplicativos, Teams, enfim, Zoom e tantos outros, né. Enfim, eu acho que existe uma tendência também dessas ferramentas elas serem usadas para, enfim, para o cometimento ali de diversas irregularidades, porque querendo ou não é a realidade que a gente vive hoje em dia, e eu acho que isso de uma certa forma veio para ficar, né? Ou seja, mesmo depois ali que terminar a questão da quarentena e tudo mais, eu acho que tem uma tendência muito grande de aumentar o uso dessas ferramentas, né? Enfim, eu acho que é fundamental realmente, né, a gente ter as empresas terem uma política de monitoramento, né? Eu acho que, enfim, por meio do monitoramento das estações de trabalho, até mesmo monitoramentos contínuos, eu acho que a partir do momento que as ferramentas corporativas estão sendo usadas, né, para troca de qualquer tipo de comunicação, é possível que isso seja coletado, essa informação seja coletada de alguma forma, né? Outra forma que eu acho que é fundamental cada vez mais, as empresas elas vão ter que repensar talvez alguma questão aqui de política de uso dessas ferramentas, né? E, enfim, e entra também ali na questão do quanto que essas ferramentas elas poderão ser monitoradas aí pelas empresas, né? Ou até mesmo num processo de investigação. Né? Então eu acho que é muito nesse sentido, né, Gesteira? A questão do e-mail, né, embora as pessoas, a gente sente sim, né, que tem uma tendência das pessoas usarem menos e-mails, né, para cometerem ali, deixarem os rastros, né, de fraudes e dos desvios. Eu costumo dizer uma coisa que eu acho que é bastante importante, né? A gente controla muito aquilo que a gente envia, mas a gente não controla aquilo que a gente recebe, né? Então, ainda assim, e-mails é uma ferramenta super importante, sim, para a gente ainda, enfim, avaliar, analisar num processo de apuração. É bastante comum a gente encontrar informações ainda bastante ricas, enfim, que com o cruzamento das informações que a gente faz numa investigação, muitas vezes aí que a gente consegue desvendar, né, aquela situação e elucidar aquilo que a gente está analisando e investigando. Dani, obrigado. Bom, avançando, só para trazer um pouco mais, né, complicar um pouquinho mais, trazendo uma visão exatamente dessa quantidade, né, de plataformas ou de tecnologias disponíveis para determinadas aplicações, né, desde e-mails, instant messaging, ambiente colaborativo. A Dani falou bastante desse movimento, né, que a gente foi, entre aspas, obrigado a aderir, né, de home office e utilização de plataformas de colaborativa. Acho que a gente nunca imaginou que a gente fosse estar numa situação dessas, né, só que a gente talvez traz um outro cenário de risco que também não era previsto, né, Dani? Então, enfim, trazendo aqui para a gente, de novo, pensar num cenário de ameaças evolutivo que o Forensic 4.0 deveria cobrir, né? Avançando um pouquinho mais para a direita, também a gente tem aí social media, né? Aplicativos de texto e
principalmente voz, né? Eu queria que vocês gravassem, né? Para fazer uma parafraseando aqui, mas a questão de voz, porque ela passa a ser um elemento importante nas nossas investigações, né? Considerando um aumento significativo de mensagem de voz, né? De áudios, né? Que têm sido utilizados e honestamente não é nada agradável, né? Passar horas e horas, né? Dias a fio ouvindo áudios, né? Queria que vocês gravassem um pouquinho, que a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre áudio, né? Sobre a questão da importância de tecnologias em apoio à questão de mensagens de áudio, tá? E aí surgem, obviamente, né? Não tem como não falar dessas evoluções tecnológicas que a gente vem observando, né? Então, reconhecimento facial, por exemplo. Então, o Forense 4.0, quer dizer, no nosso entendimento, ele começa a trazer, obviamente, novos cenários onde eu preciso correlacionar esses dados, né? Desde, por exemplo, a capacidade de fazer reconhecimento facial, né? Eu e a Dani estávamos ontem num treinamento virtual, obviamente, né? Onde a gente estava tendo acesso a tecnologias de gravação de câmeras, né? Câmeras inteligentes, onde ela já consegue refazer o reconhecimento da intenção, né? Daquela determinada pessoa ao adentrar num estabelecimento, né? E zonas de confiança. Então, por exemplo, eu consigo delimitar um determinado espaço onde, caso uma pessoa entre naquele espaço, vai gerar alertas, né? Com a integração da imagem à inteligência artificial, né? A ferramentas cognitivas para poder entender qual é a intenção, ou se ele está portando uma arma, ou se ele não está portando uma arma, né? Então, essa é uma questão importante de evolução, né? Outras questões que a gente tem se deparado também, outras aplicações especificamente do Forense 4.0 na área de healthcare, né? Na área de cuidados com a saúde, a gente tem observado também movimentos muito grandes nessa questão de, por exemplo, fraudes em seguro, saúde, né? Que são volumes expressivos, né? E é muito difícil você detectar isso no dia a dia, simplesmente analisando documentos ou papéis, né? Super importante aqui também a aplicação de Big Data em fraudes de seguros, né? Sobretudo seguro-saúde, né? Que é facilmente, entre aspas, fraudável, né? Eu consigo entrar com uma carteirinha, consigo me passar para uma outra pessoa. Então, quais são os elementos aqui que eu deveria incorporar dentro do meu processo investigativo, né? E a gente está entrando a gente recebeu um número bastante alto de perguntas, o que super legal. Vamos deixar um tempo para perguntas, obviamente, né? E estamos chegando basicamente aqui numa etapa importante, né? E aí já trazendo uma reflexão talvez de funcionalidades, né? Que a gente pode incorporar dentro desse contexto de Forense 4.0. Então, falamos um pouco da importância de gestão de casos, né? Trabalhar com a capacidade que eu tenho historicamente, né, de uma base de conhecimento de casos, né, que a gente chama de casos de uso. E a partir desses casos de uso que eu já tenho na minha base de conhecimento, identificar novos cenários de ameaça e ser mais assertivo, né, na abordagem investigativa, né? Temos conceitos de Big Data, né? Ciências de dados aplicada a esse contexto de investigação, né? Surgem a necessidade de plataformas que fazem a transcrição, né? A transcrição de áudios, por exemplo, né? Transcrição de voz, isso é super importante, porque aí eu consigo indexar, né, essas vozes, né, transformar áudio em texto indexável, que é super importante, né, passando por biometria de voz, capacidade de identificação, também, de novo, utilizando elementos aí de inteligência artificial para poder traçar perfis de biometria de voz para acelerar esse processo de descoberta, né, de quem é essa pessoa, né? Apoio dos advogados, super importante, né?
voltando para a questão da Legal Tech, tinha uma sessão específica sobre legal, né? O aspecto legal, o papel do advogado dentro do contexto de investigação, como que os escritórios de advocacia têm se transformado, né? Dentro de compliance, dentro de investigação. Então, é um desafio também para os escritórios e é super importante contar com o apoio dos advogados, né? Nesses casos complexos, e, consequentemente, também eles são grandes interessados em conhecer o que tem de novo, né? Eu, particularmente, tenho atuado, eu e a Dani, muito em conjunto com o legal, né? Com os advogados, super importante. Passando por a capacidade de trilha de auditoria, deixar tudo registrado, né? Quem acessou, quais documentos foram classificados como relevantes, quais foram classificados como documentos sensíveis, né, sobre privilégio. Agora, obviamente, não podemos deixar de falar de lei de privacidade de dados, então a gente tem que tomar todos os cuidados, né, no curso das nossas investigações, né, elementos, funcionalidades como machine learning, como nós comentamos, né, e o conceito de força-tarefa, né. Aí, Dani, te convido também para fazer uma reflexão ou algum apontamento aqui. Acho que você cobriu aqui todos os aspectos. Acho que é isso mesmo. Avançar um pouquinho e terminar, né, abrir para as perguntas, né, responder. Eu tenho mais basicamente 2 slides que são aqueles que a gente entende que são importantes. Não vou gastar muito tempo nesse slide em particular, mas era mais de novo, para a gente refletir um pouquinho sobre métodos, né, que podem ajudar, né? Esse conceito de processos de case management, né? Então, se falou bastante, tem se falado muito, né? Sobretudo nas práticas mais avançadas aí de gestão de casos, né? Aí eu trouxe um pouco esse contexto de gestão de casos, mas para fazer um paralelo, né, à relação médico-paciente, né? Então, existem algumas metodologias, né, baseadas em gestão de casos, e acho que é super importante a gente avançar para isso, evoluir para isso, né? A gente aprender a aprender, né? Aprender a como lidar com determinadas situações e trabalhar, sobretudo, com dados históricos, dados que a gente já viveu naquelas investigações. Isso acelera muito o processo de descoberta, né? Convido vocês aqui a talvez pesquisarem um pouco mais sobre essa questão de gestão de casos, né? Não vou entrar um pouco na metodologia, mas ela traz insights muito importantes em relação a isso, né? Como planejar, como criar hipóteses, né? Como testar essas hipóteses e, sobretudo, também ser mais assertivo, né? E aí, antes de a gente entrar nas perguntas, né? Eu vou... Esse é o nosso último slide, onde a gente está falando aqui que a máquina não vai fazer tudo, né? Infelizmente ou felizmente, né, Dani? Uhum. A gente tem que considerar, obviamente, que essa é uma evolução, é um processo evolutivo, né? A gente tem que utilizar a tecnologia onde ela mais agrega valor, né? A máquina ela é excelente cumpridor de regras, desde que você as parametrize, né? Um ser humano cria essas regras, né? Ela é extremamente veloz e capaz de executar tarefas numa velocidade muito alta e tende a ser assertiva, obviamente, sendo bem parametrizada, de novo, né? Super importante reforçar que nós fazemos de melhor, né? Então, a gente tem a capacidade de criar, né? Muitas vezes o processo criativo dentro mesmo de um ciclo, dentro de um ciclo de vida de uma investigação, às vezes um insight, olha, você já pensou em fazer isso, né? Em analisar e usar essa expressão, né? Fazer buscas livres, enfim, muitas vezes é a cereja do bolo, né? Ele nos leva a resolver um determinado caso, né? A tomada de decisão, né? Quando ela deve acontecer, né? E a capacidade analítica também é absolutamente fundamental e nativo nosso, né? Mas a mensagem que fica é exatamente essa, né? A gente tem que criar uma abordagem diferenciada, né? Temos que trabalhar dentro de um novo cenário de riscos, né? Esse crescimento exponencial de dados
e as técnicas forenses elas têm que evoluir nesse ambiente, né? Criando um ambiente colaborativo, né? Obviamente, ninguém é dono da verdade, né? Ninguém sabe mais que ninguém, né? E usando aí essa expressão, né? Aprendendo a aprender, ela continua sendo... eu tenho que aprender mais do que ensinar, é super importante, né? Para que a gente consiga atingir esse objetivo que é, enfim, ser mais assertivo nas nossas investigações, reduzindo os falsos positivos, né? Convivendo com essa nova realidade. E a mensagem final é essa, né? Legal. A gente começar então a responder perguntas. A gente tem algum número importante de perguntas, né? Bom, a gente recebeu aqui algumas perguntas bastante interessantes, tá, Gesteira? Eu vou responder aqui algumas, depois eu leio algumas para você responder, tá? Então vamos lá. Bom, perguntaram aqui, como conduzir entrevistas considerando esse cenário atual em que as equipes estão trabalhando de home office, né? Bom, como eu mencionei, algumas entrevistas a gente consegue sim fazer por videoconferência, tá? Então, entrevistas exploratórias, né, onde o objetivo é coletar informações, a gente tem uma testemunha, às vezes, para conversar, um denunciante, às vezes até a vítima, né, de alguma situação, a gente tem percebido que é eficaz, sim, conduzir esse tipo de entrevista por vídeo, tá? Ela traz um resultado que é interessante. Agora, as entrevistas confirmatórias, né, quando a gente tem ali um suspeito, né, de ter feito alguma irregularidade, onde essas entrevistas, né, exigem um grau de confronto, às vezes um pouco maior, né, essas entrevistas, elas são um pouco mais complicadas, né, da gente fazer isso por vídeo, tá? A gente tem feito também, né, nesse cenário, mais uma vez, eu acho que aqui a gente tem que pesar aqui custo-benefício, eu acho que a gente finalizar uma investigação, a gente tentar chegar aqui num resultado é o ponto mais importante, tá? Então, a gente tem que abrir mão, sim, de algumas coisas, né, dentro de uma metodologia, embora às vezes não seja o cenário ideal, mas diante dessa situação que a gente está vivenciando, é o que dá para a gente fazer, tá? Então, e até fazendo gancho com uma outra pergunta, se a gente acredita que após a pandemia as entrevistas virtuais superarão as presenciais. Eu acredito, Marcos, né, que fez essa pergunta, que não todas, tá? Eu acho que tem entrevistas que não tem como a gente, de fato, fazer ela virtualmente, tá? Ou seja, a gente fazer isso por videoconferência, tá? Eu acho que realmente perde muito do resultado que a gente pode alcançar. Eu acho que tem entrevistas que é fundamental ter ali o olho no olho do entrevistado, principalmente as entrevistas que a gente chama de confirmatórias, tá? Vamos lá, Gesteira, fazer uma aqui para você responder. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, você acabou já mencionando aqui no final, né? Se ela deve ser observada para o tratamento de dados angariados nas atividades de investigação interna. Se você puder mencionar. Essa pergunta é super importante, já apareceu em algumas situações, né? E é super importante observar nos mercados talvez mais maduros, né? Eu uso... acabo usando um pouco como referência o mercado americano, que apesar de não ter uma lei única, né, a lei é por estado, e esse ano no Legal Tech foi muito discutido essa questão do que eles chamam de privilege, né, do conceito de privilégio em informações sensíveis. Então, super importante observar isso na coleta de informações, né, obviamente respeitando o fluxo de aprovação, né, dos comitês executivos das empresas, da área de compliance, da área de conformidade, né, o comitê de ética. Então, não realizar coletas, vamos dizer, à revelia, documentar ainda mais, né, o processo de cadeia de custódia, né, quais são o processo de produção de provas, porque ele pode vir a ser questionado, né? Então, é extremamente importante observar principalmente se existem informações ali dentro por exemplo, num disco rígido, né, ou num e-mail que possam caracterizar como uma violação à privacidade. Então, honestamente falando, né, o nosso mercado ele ainda talvez não é maduro o suficiente nessa questão, a gente tem que evoluir bastante devem surgir muitos questionamentos aí futuros, eu não tenho dúvida disso, mas a gente tem que aprender um pouquinho a lidar com essa situação, né? A investigação ela tem que acontecer sem violar
os direitos, né, à privacidade e à intimidade das pessoas. Então, essa pergunta é super relevante. Ela não está pacificada, honestamente, né, até porque a lei ainda não entrou em vigor, né, aliás, foi adiada, né, se eu não me engano, tá? Mas é muito, muito, muito importante respeitar de saída, né, de largada essas questões, tá? Vamos responder mais uma pergunta. Acho que dá tempo da gente responder mais umas 2 perguntas, né, Gister? E depois, enfim, mas a gente vai responder todas as perguntas, mesmo que seja aqui offline, tá, pessoal? Então vamos lá. Forense digital atua só em e-mails? Não, definitivamente não, né? O forense digital, ele, classicamente falando, ele vem dessa atividade, né? Tá muito vinculado à questão de, vamos dizer assim, de fazer uma coleta forense de um disco rígido, né? De um HD usando aí ferramentas, né, licenciadas para fazer essas análises, né? Ou eventualmente desenvolvidas. Mas o forense digital ele é muito mais que isso, né? A gente acaba utilizando muito pouco, talvez, o conceito em grandes investigações, né, o forense digital, mas ele fala muito para a gente, quer dizer, a atividade que aconteceu naquele determinado disco, né, se o usuário espetou, conectou algum dispositivo de armazenamento externo, né, qual foi a última atividade de máquina, ele demora, vamos dizer assim, o forense digital ele traz um componente de conhecimento técnico, né, mais apropriado para fazer essas análises, mas uma visão ampliada do que nós chamamos de forense digital, ele passa agora pela identificação de fingerprints, né? Sejam fingerprints deixados em dispositivos móveis, em dispositivos físicos, né? Na rede, em cloud, ou seja, tudo isso, todo esse arcabouço aí, saindo um pouco só da visão de ter acesso a um determinado dispositivo físico para fazer análise forense digital, a perícia digital, né? Acho que é uma visão ampliada disso, tá? A gente vai ler a última pergunta aqui. Como vocês avaliam a importância ou não da participação do advogado criminalista dentro de um plano estruturado de investigação? Obrigado. Bom, o Gesteira já adiantou, eu vou falar um pouco depois, eu quero passar aqui de novo a palavra para ele, mas eu acho que é fundamental, né? Em inúmeros casos, a gente trabalha, né, em conjunto aí, de uma forma bastante colaborativa com os escritórios de advocacia e com os advogados, né? A gente vê que em alguns casos, inclusive, são fundamentais, né, ter isso, porque, inclusive, o advogado ele tem a questão do privilégio, né? Então, isso deixa, enfim, a confidencialidade ali das informações de uma forma muito mais segura, muito mais assegurada, né? E todo o direcionamento jurídico também para o caso, o advogado, enfim, ele vai dando ali. A gente sente que o resultado, quando tem essa parceria, o resultado das investigações, seja em casos de fraude interna, seja em casos, né, de corrupção, em casos, enfim, de cartel, de diversas situações, a gente sente que ter esse apoio e trabalhar em conjunto com os escritórios é realmente fundamental, ajuda muito no direcionamento da investigação e enfim, né, na segurança que a gente tem ali dos dados, da troca de informação. Super importante essa pergunta. Não está aqui nos slides, mas eu confesso que eu desenhei um slide que eu acabei não montando, não colocando aqui, que é exatamente o conceito, né, do Forense 4.0, que é um ambiente de colaboração. Então, eu diria que todos os atores são importantes dentro desse conceito, né? Sejam os fabricantes de software, de tecnologia voltada para isso, sejam as agências de governo, principalmente, né? Como iniciamos a nossa fala, nunca o governo precisou tanto da iniciativa privada, né, para sair de uma crise. Então, essa interação entre público-privado, ela nunca foi tão importante, porém, ela traz, obviamente, ela traz um risco associado a essa atividade. Então, dentro desse contexto de Forense 4.0, a atuação da área legal, né, dos especialistas em direito, né, sejam criminais, penais, compliance, enfim, contratos. Então, ela é super importante, super relevante, né? Fabricantes de tecnologia, nós especialistas, né, os que militam nessa área de risco, compliance, investigação, né?
de novo, agências de governo, porque isso deveria ser uma coisa única, né? A gente deveria participar, começar a contribuir de uma forma colaborativa para o sucesso da investigação e, sobretudo, para a mitigação de riscos de novos casos, né? Então, a gente tem... acho que a pergunta ela remete exatamente para isso, né? Temos que trabalhar de uma forma multidisciplinar, né? Ninguém é dono da verdade, ninguém conhece todas as técnicas, né? E acho que esse é o contexto, é o conceito que está por trás dessa nossa visão, dessa nossa abordagem. Então, respondendo mais objetivamente, né? O papel do legal é fundamental, né? Sejam em casos pequenos, aquele caso que não pequenos em relevância, né? Mas talvez muito mais ligado a uma pessoa, né? Física, seja no caso de uma demissão por justa causa, uma reversão, seja no foro trabalhista, né? Ou em causas complexas envolvendo, como a Dani comentou, né? Cartelização, né? Formação de cartel, que são fraudes mais sofisticadas, enfim, crimes cibernéticos. Então, acho que assim, honestamente, eu sempre lanço mão de consulta, minimamente uma consulta aos meus colegas do direito, né? Às quais eu tenho muito respeito. Isso aí. Temos mais perguntas? Não temos mais tempo. Bom, gente, queria, de fato, agradecer. A gente tem muitas outras perguntas, prometemos respondê-las aí offline, né? E vocês vão receber aí por um link, né, a apresentação, tá? Em até 24 horas aí dessa transmissão, né? Ele vai estar disponível na versão gravada, para download, né, no formato em PDF, né? E eu gostaria muito de convidá-los para a avaliação final, né? Para vocês responderem a avaliação final, que vai aparecer aí na tela de vocês ao término do webcast, né, do webinar. Com isso vocês conseguem nos ajudar, a mim e a Dani, né, a melhorar. Honestamente, a gente fez com muito carinho esse webinar, né? Agradeço o apoio de todos que participaram aí, que nos ajudaram, a nossa equipe de marketing, a equipe do estúdio, Dani, e principalmente a vocês, né, pelo tempo que vocês dedicaram até agora para nos ouvir. Então, muito obrigado e nos vemos nos próximos webinars.